Salve pessoal da página do Dr. Psicólogo no Ar. No vídeo de hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre essa questão do limite e o surgimento da birra. Fica aí com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Limite, né? Birra. Coisas que eu tenho certeza que não deve acontecer na casa de vocês, que têm filhos, né? Só na casa dos amigos, na casa dos vizinhos. Brincadeira. Então, esse é um problema que atinge a maior parte dos casais quando resolvem ter seus filhos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e como que a gente tem que lidar com isso. Talvez o vídeo de hoje não seja suficiente para a gente abordar todo o tema e esse vídeo acabe sendo dividido em duas partes, ok? Então, vamos lá. O que é a tal da questão do limite? Quando a criança nasce, ela ainda não tem nenhum conceito social aprendido. Então, quando ela nasce, ela vai aprender isso a partir da forma como os pais vão lidar com essa criança. Então, toda vez que a criança tiver um comportamento que os pais gostam, eles acabam reforçando essas crianças. E quando essas crianças têm comportamentos que os pais não gostam, eles acabam causando algum tipo de punição. O maior problema é que os pais não necessariamente eles percebem o momento que eles estão ou não reforçando alguma coisa. O limite é a forma como eu vou ensinar meus filhos que eles podem ir até aquele determinado ponto. Mas que ponto, afinal de contas, é esse? Esse ponto ele tem uma questão muito relacionada com aonde eu vejo que é esse ponto. Cada pai, cada mãe entende essa questão do limite completamente diferente. Então, muitas vezes, o casal pode ter alguns conflitos na hora de tentar definir esses limites e também vocês vão ver diferenças entre várias famílias. Então, quando a criança ela nasce, ela vai testando as possibilidades que existem no ambiente dela, ela não tem noção do que é medo, ela não tem noção do que pode, ela não tem noção do que é certo, o que é errado. Então, cada vez que ela toma um comportamento que não é bem aceito pelos pais, os pais vão ir lá e vão dar uma repreendida nela. Quando os pais vão lá e impõem para a criança que ela pode ir até esse determinado momento, a criança ela se frustra. Nessa frustração gera sofrimento. E quando ela sofre, ela vai demonstrar isso daí. E é daí que vai surgir a birra. Por quê? Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Então é função dos pais, em todo momento, que a criança faça alguma coisa que não é aquilo que os pais acreditam ser o certo, e essas regras dos pais também têm uma relação direta com o que a sociedade ensinou para esses pais, os pais vão lá e vão delimitar isso daí. Só que o maior problema que a gente está encontrando hoje em dia é o fato que a maior parte dos pais tem uma certa intolerância à frustração. Eles não conseguem ver os filhos sofrendo. Então, quando chega no momento de impor a regra, de dizer, olha, é até aqui que você pode ir, e a criança mostra a frustração, que eu falei ali atrás, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre a questão da birra. Então, quando mostra para a criança que ela pode ir só até aquele ponto, a criança se frustra e a criança chora. Ela mostra o sofrimento. E quando ela mostra esse sofrimento, os pais sofrem junto. Os pais hoje têm uma tendência a não querer que o filho sofra dessa forma. As desculpas vão ser várias. Eles podem dizer, por exemplo, que trabalham muito, então o pouco tempo que eles têm, eles não querem ver o filho chorar, eles não querem ser os precursores desse choro desse filho. Então, sendo um pouco mais permissivo, na expectativa de que esse filho venha a entender que tem hora que pode, tem hora que não pode. Não vai acontecer. Com isso, os pais acabam confundindo muito mais a cabeça das crianças, que começam a não ter muito claro até onde elas devem ir, qual é o limite que elas podem chegar, gerando assim uma frustração muito maior com o passar do tempo. Imagina só uma criança que pode tudo, que faz tudo, um dia quando ela estiver na adolescência e ela quiser continuar podendo tudo e fazendo tudo, a sociedade vai chegar a ela e vai reprimi-la. E nessa hora vai gerar uma frustração muito grande de ser um intolerante com tudo isso, com as regras sociais, porque ele não aprendeu a lidar com essas frustrações. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui agora e vamos continuar esse vídeo na próxima semana, ok? Obrigado, fica com a gente, até a parte 2. Abraço!